Imagine você sendo a única pessoa que pode dizer a verdade ao rei sem perder a cabeça. Literalmente, você é pago para fazer piadas, mas seu verdadeiro trabalho é muito mais perigoso: espionar os nobres, detectar conspirações e sobreviver em um mundo onde um comentário errado significa morte. Em 1340, você não é apenas um palhaço com chapéu de guizos. Você é o bobo da corte, o espião mais valioso e mais vulnerável do reino. Esta é a história do trabalho mais arriscado da Idade Média, onde sua piada mais engraçada poderia ser também a última que você contaria. E porque, mesmo com todo o seu carisma e inteligência modernas, você não duraria um dia sequer nessa posição. Quando você pensa nos bobos da corte, provavelmente imagina um idiota de colante colorido fazendo cambalhotas para divertir reis entediados. Mas essa visão não poderia estar mais longe da verdade. O que se escondia sob aqueles chapéus de guizos eram algumas das mentes mais afiadas da história. Indivíduos que navegavam num jogo mortal de política, espionagem e sobrevivência tão intrincado quanto qualquer operação da CIA moderna. Ser bobo da corte era como ser um comediante de stand-up, onde a plateia carrega machados e tem poder de vida e morte sobre você. Exceto que você se apresenta todo dia e não pode repetir piadas. E precisa agradar não apenas o rei, mas também a rainha, os conselheiros, os generais e os nobres visitantes, cada um com seu próprio ego frágil e temperamento violento. Vamos destruir alguns mitos de uma vez por todas. Primeiro, bobos da corte não eram pessoas com deficiências ou bufões naturais, como muitos acreditam. A maioria era extremamente inteligente. Precisavam ser. Eles eram escolhidos por sua sagacidade, sua memória excepcional e, principalmente, por sua habilidade de ler pessoas. Um bom bobo tinha que entender instantaneamente quando o rei estava receptivo a uma piada ousada e quando ele estava propenso a mandar decapitar o mensageiro. Roland Le Farter, sim, esse era seu nome real, recebeu de Henrique II da Inglaterra uma propriedade inteira chamada Hemmingstone, em troca de um salto, um assobio e um peido na festa de Natal do rei a cada ano. Aparentemente, seus gases eram de valor nacional. É provavelmente o único caso da história onde flatulência virou patrimônio imobiliário. Tente explicar isso à sua imobiliária hoje em dia. Imagine Jeff Bezos contratando alguém para zombar dele publicamente todos os dias. Parece absurdo, certo? Mas era exatamente isso que os reis medievais faziam. E havia uma razão profunda para isso. Os monarcas entendiam que estavam cercados por bajuladores, pessoas que diriam qualquer coisa para ganhar favores. O bobo era o único que podia quebrar essa bolha de adulação e dizer verdades que ninguém mais ousaria pronunciar. Um rei sem um bobo é como um reino sem sabedoria, escreveu um cronista medieval. E essa não era apenas uma frase bonitinha, era política de sobrevivência. Quando seu poder é absoluto, seu maior perigo é perder contato com a realidade. O bobo era a conexão do rei com o mundo real, um conselheiro disfarçado de palhaço. Triboulet, bobo da corte de Francisco I da França, uma vez deu um tapa nas costas do rei, um insulto que normalmente garantiria uma execução imediata. Quando o rei, furioso, disse que pouparia sua vida, mas o condenaria à morte se ele ousasse insultar a corte novamente, Triboulet respondeu: "Bem, seria tão gentil, majestade, se me executasse imediatamente, porque não consigo imaginar como insultar alguém aqui sem mencionar Sua Alteza." O rei riu tanto que perdoou Triboulet completamente. Mas nem todos os bobos tinham a mesma sorte. Quando o bobo de Alexandre, o Grande, fez uma piada sobre uma batalha perdida, o imperador imediatamente arremessou uma lança que atravessou seu peito. Aparentemente, o feedback de desempenho era bem direto naquela época. Ser bobo da corte era andar constantemente na corda bamba.
Você precisava ser engraçado, mas não ofensivo, perspicaz, mas não ameaçador, informativo, mas não pedante. Imagine tentar fazer isso enquanto usa um traje ridículo. Precisa memorizar centenas de piadas diferentes e sabe que seu próximo comentário pode ser o último. E então havia o outro lado da moeda, o papel secreto que os bobos desempenhavam. Espionagem. Ninguém prestava atenção ao bobo. Ele era como o mobiliário, presente em todas as reuniões importantes, ouvindo cada conversa, mas nunca considerado uma ameaça. O perfeito espião. Stanchik, bobo da corte polonesa durante 3 reinados consecutivos, ficou famoso por usar suas piadas para alertar sobre ameaças externas que os conselheiros reais estavam ignorando. Em 1533, enquanto toda a corte celebrava, Stanchik apareceu vestido de preto. Quando questionado por que não estava alegre, respondeu: porque o rei está festejando enquanto a Lituânia está sendo invadida pelos russos. Ninguém acreditou nele, até que mensageiros chegaram dias depois confirmando o ataque. Se fosse hoje, seria como um comediante do SNL, sendo a única pessoa a prever corretamente uma crise geopolítica enquanto a CIA e o Pentágono estavam às cegas. Will Somers, bobo de Henrique VIII da Inglaterra, sobreviveu a um dos monarcas mais voláteis e homicidas da história, mantendo seu emprego por 2 décadas. Um feito impressionante considerando que Henrique tinha o hábito de decapitar esposas e conselheiros quando estava de mau humor, que era praticamente o tempo todo. E não apenas sobreviveu, tornou-se tão valioso que era a única pessoa que podia acalmar o rei durante seus infames ataques de fúria. Como Will conseguiu isso? Ele sabia quando falar e, mais importante, quando calar. Ele podia ler o temperamento do rei melhor que qualquer pessoa na corte e usava um sistema codificado de piadas que permitia comunicar mensagens sérias, sem parecer que estava sendo sério. Majestade, seu novo conselheiro é tão generoso que mantém uma mão no seu próprio bolso e outra no seu tesouro real. Era uma forma de alertar sobre corrupção sem fazer uma acusação direta. E aqui está algo que vai fritar sua cabeça moderna. Muitos bobos da corte ganhavam mais que médicos, advogados ou professores da época. Eles recebiam presentes luxuosos, tinham aposentos próximos à família real e alguns até recebiam propriedades. Porque um bom bobo não apenas entretinha, ele salvava vidas, prevenindo decisões desastrosas do monarca. Mas nem tudo era glamour e influência nos bastidores. O dia a dia de um bobo da corte era fisicamente extenuante. Você precisava ser acrobata, músico, poeta, contador de histórias e comediante, tudo ao mesmo tempo. As jornadas de trabalho, sempre que o rei quisesse entretenimento, o que poderia ser às 3 da manhã, após uma bebedeira real. Férias? Só se o rei viajasse sem você, o que era raro porque um monarca sem seu bobo era como um smartphone sem internet, perfeitamente inútil para entretenimento. Um bobo chamado Chicot servia ao rei Henrique III da França e tinha outro talento peculiar além de fazer piadas. Ele era um excelente espadachim. Isso se provou útil quando, disfarçado como o rei durante uma caçada, ele foi atacado por assassinos. Chicot não apenas sobreviveu ao ataque, mas capturou um dos conspiradores, expondo uma trama de assassinato. Ele literalmente salvou a vida do rei enquanto usava chapéu de guizos. Imagina seu palhaço de festa infantil desarmando um atirador e depois voltando para fazer balões em formato de cachorrinho. A vida pessoal de um bobo? Praticamente inexistente. Você pertencia ao rei. Sua lealdade era exclusiva. Alguns bobos nunca se casaram porque não tinham tempo ou permissão. Outros mantinham famílias longe da corte, visitando-as raramente. Sua verdadeira família era a corte real, com toda a sua disfuncionalidade nobre e perigos constantes. A maioria dos bobos desenvolveu um olhar único sobre a natureza humana. Como observadores profissionais que conseguiam ver através das máscaras sociais, eles frequentemente se tornavam profundamente cínicos
ou surpreendentemente sábios. Muitos registros históricos mostram bobos dando conselhos filosóficos profundos, disfarçados de piadas simples. O rei está nu não era apenas um conto infantil, era uma metáfora para o papel real do bobo. Dizer a verdade que ninguém mais ousava mencionar. O mais incrível, em um mundo onde a ascensão social era praticamente impossível, onde você nascia camponês e morria camponês, os bobos da corte frequentemente vinham de origens humildes. Era uma das raras profissões onde talento puro podia elevar alguém das ruas para os corredores do poder. Uma meritocracia brutal, onde seu cérebro rápido era seu único recurso. Jamie Fleeman, conhecido como o Bobo de Udny, na Escócia do século XVIII, era famoso por sua memória fotográfica. Ele podia repetir conversas inteiras que havia ouvido semanas antes, palavra por palavra. Uma habilidade conveniente para um espião interno, não? Ele também era conhecido por suas respostas engenhosas. Quando perguntado quem lhe deu o direito de andar por essas terras, ele respondeu: "Estou andando nelas, não as levando comigo. Tentem usar essa com um policial na próxima vez que forem parados." Quando Jane, a boba da corte da rainha Mary I da Inglaterra, também conhecida como Mary, a sanguinária, já dá para imaginar o ambiente de trabalho, observou uma execução, ela comentou: "Eles estão tão inocentes quanto eu sou boba." Uma crítica direta às execuções de protestantes da rainha, mas disfarçada como uma observação tola. O comentário foi ignorado. Afinal, era só uma boba falando. As roupas eram outro aspecto fascinante da vida dos bobos. Aqueles trajes coloridos e bizarros não eram apenas para diversão. Eram uniformes funcionais. As cores vibrantes os destacavam imediatamente em uma multidão, garantindo que sempre fossem notados pelo rei. O chapéu com guizos servia como um anúncio sonoro de sua presença. Ninguém poderia alegar que não sabia que o bobo estava por perto, ouvindo tudo. O cetro do bobo, aquela vara com uma cabeça esculpida na ponta, não era apenas um brinquedo bobo. Era uma paródia do cetro real, um símbolo de autoridade às avessas. Com ele, o bobo podia declarar qualquer pessoa na corte um tolo, apontando para eles durante seus números. Era uma ferramenta poderosa para humilhar quem o bobo, ou o rei através dele, quisesse. Mas além de todas as piadas e acrobacias, havia um lado sombrio nesta profissão que raramente é discutido: a saúde mental. Viver constantemente sob a ameaça de execução, sendo forçado a entreter mesmo em momentos de tristeza pessoal, tendo que memorizar as preferências e gatilhos de dezenas de pessoas poderosas. Tudo isso cobrava um preço psicológico enorme. Muitos bobos desenvolviam o que hoje chamaríamos de transtorno de estresse pós-traumático ou depressão severa. Alguns se tornavam alcoólatras, aproveitando-se do acesso livre ao vinho da corte. Outros simplesmente queimavam depois de anos, perdendo sua rapidez mental ou desenvolvendo tiques nervosos. E quando um bobo perdia sua utilidade, bem, nem sempre havia um plano de aposentadoria. Arquilos, bobo da corte romana do século I, cometeu o erro fatal de fazer uma piada sobre a calvície do imperador Domiciano. A punição: ele foi jogado em uma arena com cães famintos, enquanto Domiciano gritava: "Faça-os rir agora." Um lembrete brutal de que, por trás de todas as risadas, havia sempre a possibilidade da morte. A comida, pelo menos, era um benefício real do trabalho. Os bobos comiam os mesmos banquetes luxuosos da nobreza, um privilégio inimaginável para alguém de origem humilde na Idade Média. Enquanto o camponês médio sobrevivia com mingau de aveia e pão de centeio, os bobos desfrutavam de carnes exóticas, frutas raras e os melhores vinhos. Claro, às vezes tinham que ganhar esse privilégio fazendo truques com comida ou contando piadas particularmente ousadas durante o jantar. Os aposentos de um bobo da corte também mostravam seu status ambíguo.
Frequentemente, dormiam em pequenos quartos adjacentes aos aposentos reais, perto o suficiente para serem chamados a qualquer hora, mas nunca completamente parte da vida privada da realeza. Como cachorros de estimação de luxo, eram mantidos próximos, mas sabiam seu lugar. O treinamento para se tornar um bobo da corte era surpreendentemente rigoroso, considerando a ausência de universidades para palhaços na época. Muitos começavam como aprendizes de bobos mais velhos ou se destacavam como entertainers itinerantes que chamavam a atenção da nobreza. Alguns eram descobertos por acaso, quando faziam um comentário particularmente espirituoso que impressionava alguém influente. A chave do sucesso era desenvolver uma persona, um personagem específico que fosse memorável e se adequasse ao gosto da corte. Alguns bobos eram conhecidos por serem grosseiros e vulgares, outros por serem astutos e filosóficos. Sua persona era sua marca registrada e seu escudo. Permitia que fizessem observações que seriam perigosas vindas de qualquer outra pessoa. Chicó, o bobo de Henrique III, demonstrou o valor desse treinamento quando, em 1585, foi enviado como embaixador disfarçado para a corte do rei de Navarra. Usando sua reputação como mero bobo, ele conseguiu coletar informações cruciais que um embaixador oficial nunca teria acessado. Quando voltou, suas informações mudaram completamente a estratégia diplomática francesa. Não era exatamente o que James Bond faz, mas para o século XVI era espionagem de alto nível. Uma curiosidade fascinante. Os bobos da corte eram os primeiros a saber quando uma rainha ou amante real estava grávida. Como? Eles observavam padrões alimentares, mudanças de humor e principalmente quem entrava e saía dos aposentos reais em horários estranhos. Um bobo esperto usava essas informações como seguro de vida, conhecimento que era valioso demais para o rei arriscar perdê-lo. Um aspecto pouco conhecido da vida dos bobos era sua função como testadores, não apenas de comida, embora alguns realmente provassem as refeições reais para verificar veneno, mas de ideias políticas. Antes de propor uma nova taxa ou declarar guerra, um rei inteligente frequentemente pedia ao seu bobo para fazer piadas sobre o tema durante um banquete. A reação dos convidados servia como um primitivo, mas eficaz, grupo focal para testar a opinião pública. Quando Ricardo III planejava usurpar o trono inglês, seu bobo comentou casualmente durante um jantar: "O homem que coloca uma coroa na cabeça deve primeiro certificar-se de que não está pegando fogo." Os presentes riram nervosamente, mas o comentário alertou Ricardo de que seus planos eram mais transparentes do que imaginava. Um bobo perspicaz funcionava como um detector de mentiras humano. O estresse do trabalho significava que muitos bobos não viviam vidas particularmente longas. Exaustão, alcoolismo, doenças causadas por sistemas imunológicos comprometidos pelo estresse e, ocasionalmente, execução por piadas mal calculadas, tudo contribuía para uma expectativa de vida reduzida. No entanto, os que conseguiam navegar com sucesso nessas águas perigosas frequentemente se tornavam figuras historicamente significativas, mesmo que raramente recebessem o crédito merecido. O mais irônico é que, enquanto deviam fazer todos rirem, os próprios bobos raramente podiam mostrar tristeza genuína. Eles eram como os comediantes deprimidos de hoje, obrigados a entreter mesmo quando estavam sofrendo. Há relatos de bobos que tiveram que se apresentar no mesmo dia em que perderam entes queridos, mantendo sorrisos enquanto choravam por dentro. O show precisava continuar, literalmente sob pena de morte. No auge de seu poder, um bobo da corte poderia influenciar decisões que afetavam nações inteiras. Durante a Guerra dos 100 Anos, o bobo de Carlos VI da França convenceu o monarca a adiar uma invasão usando uma série de piadas sobre o clima inglês e suas consequências para os cavalos franceses.
O adiamento de 3 semanas deu tempo aos ingleses para reforçar suas defesas, possivelmente alterando o curso da guerra. Tudo por causa de algumas piadas bem colocadas sobre chuva e cavalos molhados. O poder do bobo vinha de uma compreensão profunda da psicologia humana. Eles sabiam que uma crítica direta provocava defensividade, enquanto uma piada poderia contornar as defesas mentais e plantar uma ideia. Era manipulação psicológica de altíssimo nível, séculos antes da psicologia existir como ciência. Os melhores bobos eram terapeutas, filósofos e comediantes, tudo em um. Bertrand d'Alaric, bobo de Felipe IV da França, uma vez salvou um vilarejo inteiro da execução após uma revolta contra impostos. Enquanto os conselheiros exigiam punição severa, Bertrand fez uma apresentação hilária, imitando camponeses tentando contar moedas. 1, 2, muitos, para mostrar que eles não entendiam o sistema tributário complexo. O rei riu tanto que comutou as sentenças de morte para trabalhos comunitários. Imagine salvar centenas de vidas apenas fazendo alguém rir. Esse era o verdadeiro poder de um bobo habilidoso. A competição entre bobos era feroz. Quando duas cortes reais se encontravam, seus respectivos bobos frequentemente realizavam duelos de piadas, batalhas verbais que podiam determinar qual monarca tinha o bobó superior. O vencedor ganhava presentes, o perdedor sofria humilhação. Eram batalhas de rap medievais, só que com menos rimas e mais risco de decapitação. Curioso sobre como os bobos medievais lidavam com o cancelamento? Bem, quando uma piada era mal recebida ou ofendia alguém poderoso, não havia pedidos de desculpas no Twitter. O bobo tinha que improvisar imediatamente uma retratação disfarçada como outra piada ou arriscar punições sérias. A cultura do cancelamento medieval era um pouco mais permanente, tipo permanentemente morto. E então havia o problema da sucessão. Quando um rei morria, seu bobo enfrentava uma crise existencial profissional. O novo monarca frequentemente queria sua própria equipe de entretenimento, sem os lembretes ambulantes do regime anterior. Bobos inteligentes cultivavam relacionamentos com príncipes herdeiros anos antes da sucessão, garantindo uma transição suave. Os que falhavam nessa previsão frequentemente acabavam nas ruas, ou pior. O bobo francês Le Glorieux serviu Luís XI e depois Carlos VIII, conseguindo a rara façanha de sobreviver à transição de poder. Seu segredo? Ele mantinha arquivos mentais detalhados sobre cada membro da corte, seus segredos, fraquezas e ambições. Quando o novo rei assumiu, Le Glorieux sutilmente deixou claro quanto conhecimento valioso ele possuía. Chantagem, talvez. Eficaz? Definitivamente, uma forma medieval de garantia de emprego. As mulheres bobas da corte eram raras, mas existiam, especialmente nas cortes de rainhas poderosas. Mathurine La Folle serviu a 3 reis franceses consecutivos, e La Jardinière era a boba favorita da rainha Ana da Áustria. Essas mulheres enfrentavam desafios únicos, tinham que ser engraçadas sem ser impróprias, espertas sem parecer ameaçadoras à masculinidade frágil dos nobres. Como resultado, muitas desenvolveram estilos baseados mais em observações espirituosas que em palhaçadas físicas. Uma das histórias mais extraordinárias vem da Rússia Imperial, onde havia uma tradição de bobas sagradas. Mulheres que combinavam o papel de boba da corte com elementos religiosos. Elas podiam criticar até o czar, protegidas por uma aura de santidade. Xênia de Petersburgo começou como uma destas figuras e acabou sendo canonizada pela Igreja Ortodoxa Russa. Imagine um futuro onde Amy Schumer se torna santa. Essa era a Rússia medieval para você. O verdadeiro teste para um bobo da corte vinha durante crises. Quando reinos enfrentavam guerra, fome ou peste, o bobo tinha que equilibrar perfeitamente o humor para aliviar tensões sem parecer insensível.
Durante a Peste Negra, vários bobos ganharam fama por seus shows de comédia sobre a morte. Um humor negro literal que ajudava a corte a processar o horror ao seu redor. Era como um especial de stand-up no fim do mundo. Os aposentos privados de um bobo revelavam a dualidade de suas vidas. Enquanto em público usavam trajes coloridos e carregavam brinquedos bobos, em privado muitos mantinham extensas bibliotecas e coleções de mapas. Alguns eram poliglotas, falando 5 ou 6 idiomas para entender visitantes estrangeiros. O bobo de Carlos V, pego uma vez estudando tratados de filosofia política, explicou: "Preciso entender a loucura para melhor imitá-la." Uma desculpa inteligente para o que era essencialmente pesquisa de trabalho. Quando John Pace, bobo da corte da rainha Elizabeth I, adoeceu gravemente, a monarca enviou seus próprios médicos reais para tratá-lo e visitou-o pessoalmente 3 vezes durante sua recuperação. Isso não era apenas bondade, era um investimento estratégico. Um bom bobo era literalmente inestimável. Uma combinação de terapeuta, consultor político e sistema de alerta precoce para conspirações. Poderíamos continuar eternamente com estas histórias, mas vamos chegar ao ponto central. Os bobos da corte não eram apenas tolos sorridentes com chapéus engraçados. Eles eram operadores de informação sofisticados, navegando em águas políticas mortais, usando o humor como escudo e arma. Eles existiam na intersecção única de entretenimento e poder, a poucos centímetros tanto da influência extraordinária quanto da morte violenta. Se um bobo da corte medieval fosse transportado para nosso mundo moderno, ele provavelmente seria uma combinação bizarra de comediante de stand-up, assessor presidencial, analista da CIA e influenciador de redes sociais. E provavelmente seria melhor em todos esses papéis do que os profissionais de hoje. Então, você sobreviveria como bobo da corte medieval, a menos que você consiga improvisar piadas em latim enquanto faz malabarismo, lê as emoções de dezenas de pessoas simultaneamente, memoriza fofocas complexas sem anotar nada e mantenha calma quando alguém puxa uma espada porque não gostou de sua última piada. Provavelmente não. A próxima vez que você assistir a um comediante sendo cancelado por uma piada ousada, lembre-se, pelo menos ele não está arriscando decapitação. Embora no Twitter, às vezes pareça que sim. Se este mergulho na vida dos bobos da corte despertou sua curiosidade sobre outros papéis históricos fascinantes, você vai adorar o vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É uma exploração igualmente detalhada de como certas profissões do passado moldaram o curso da história. Aliás, aquele polegar para cima funciona como o chapéu de guizos para este canal. Nos ajuda a chamar a atenção do algoritmo muito melhor do que qualquer bobo conseguia chamar a atenção do rei. E se você se inscreveu, considere-se parte da realeza deste canal. Sempre os primeiros a receber nosso novo conteúdo, sem precisar fazer malabarismos por isso. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que seria um péssimo ou surpreendentemente bom bobo da corte. E me conta nos comentários, se você fosse um bobo da corte medieval, qual seria a sua especialidade para entreter a realeza e manter sua cabeça no lugar? A história continua para quem permanece vivo depois das piadas. E por falar nisso, aquele vídeo ali na tela está esperando por você. Uma jornada tão fascinante quanto esta que acabamos de fazer juntos. Até a próxima exploração pela história.